Opa, e aí galera, aqui é o Bruno, e antes do vídeo começar eu só queria fazer um pequeno aviso de que o áudio desse vídeo foi gravado em diferentes dias, e em alguns desses dias eu tava com a voz meio rouca, então principalmente no início desse vídeo vocês vão reparar que a minha voz tá meio rouca, mas não se preocupem que logo logo volta ao normal, tá? Não desistam do vídeo por causa disso, por favor, que eu garanto que o vídeo tá bem legal. É de um projeto que eu tô fazendo há bastante tempo e eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, vamos pro vídeo. Se você gosta de jogar videogame, talvez você já tenha jogado alguma modificação feita por fãs, conhecidas popularmente como mods. São justamente essas modificações que muitas vezes mantêm o jogo vivo durante muitos e muitos anos e criam toda uma comunidade de fãs em volta do jogo. Mas a verdade é que essa é uma prática não tão recente, na verdade. Nós temos exemplos de jogos desde a época do Super Nintendo e do Mega Drive que já eram modificações de outros jogos, né? Conhecidos como hack runs ou apenas hacks. Eu posso dar o exemplo do icônico Sonic 4 para Super Nintendo, ou então Super Mario Bros. De Mega Drive, que eu nem preciso dizer muito qual que é a graça aqui, né? O Sonic para um console da Nintendo e o Mario para um console da Sega. Mas eu também tenho dois exemplos de jogos que não são jogos piratas, e sim jogos oficiais e licenciados. O primeiro deles é o Super Mario Bros. 2 americano. Todo mundo já sabe essa história hoje em dia. Mas basicamente, o Super Mario Bros. 2 japonês não vendeu muito bem, pelo fato de ser muito difícil e não trazer muitas diferenças em relação ao primeiro jogo, e a Nintendo também queria lançar um outro jogo fora do Japão, chamado Doki Doki Panic, mas eles não podiam porque os personagens possuíam direitos autorais que não pertenciam à Nintendo. Dessa forma, a solução que a Nintendo achou para resolver esses dois problemas foi modificar esse jogo, colocando os personagens do Mario nele e vendendo no restante do mundo como Super Mario Bros. 2. Outro exemplo também são os jogos da Turma da Mônica, lançados para o Master System, que originalmente eram jogos do Wonder Boy, e que aqui no Brasil a Tectoy conseguiu a licença da Turma da Mônica, então modificou o jogo, transformando eles nos jogos da Turma da Mônica, que muita gente já jogou e acredito que nem sabia que era a modificação de um outro jogo que já existia antes. E hoje em dia, com a internet ao nosso favor, tudo ficou muito mais acessível, e diversas outras hack runs foram feitas por fãs que simplesmente queriam se divertir mesmo. E tem hack runs de tudo quanto é jogo, mas os principais que eu mais vejo as pessoas se dedicando a fazer são os jogos do Sonic, os jogos de Pokémon e os jogos de Super Mario, mais especificamente Super Mario World. Tem tantas hacks disso aí, desde hacks que simplesmente traduzem o jogo para outros idiomas que não tinha originalmente, como o português, hacks que adicionam um power-up novo ou alguma coisinha nova, mudam os gráficos, mas também tem hacks que mudam completamente o jogo e você fica até se questionando se isso realmente ainda é Super Mario World ou se é algo completamente diferente. E como eu já comentei naquele meu vídeo onde eu falo sobre o jogo que eu tô criando com meus colegas, desde criança eu sempre gostei de criatividade e eu sempre queria criar minhas próprias coisas. Então é claro que eu também sempre quis criar minhas próprias hack runs. Mas era muito difícil na época, então eu só abandonei a ideia mesmo. Até que esse ano me veio uma vontade de tentar de novo. Então foi o que eu fiz. Primeiramente eu tinha que decidir qual jogo eu ia hackear. E eu queria muito fazer algo com algum jogo da franquia Mario, por se tratar da minha franquia de jogos favorita. E tinha que ser uma modificação fácil. Nada de mudar o level design ou adicionar mecânicas novas, não. Algo simples, algo tipo mudar o gráfico do jogo só. E uma das coisas que muitas hacks fazem nesse sentido é colocar personagens que não são daquele jogo. Tipo, sei lá, jogando Super Mario World, mas é o Sonic no lugar. Então eu pensei em fazer algo mais ou menos nessa vibe. Mas, que personagem que eu ia colocar no lugar? E eu decidi colocar as Crystal Gems de Steven Universo, porque é o meu desenho favorito. Então essa hack é meio que uma mistura da minha franquia de jogo favorita com o meu desenho favorito. Mas qual dos jogos do Mario eu iria hackear? Bom, qualquer jogo do Mario 64 em diante eu já estava automaticamente descartando, porque eu não sei mexer com 3D ainda. Então, dos jogos que foram lançados até o Super Nintendo, eu podia modificar o primeiro Super Mario Bros., que é um jogo bastante simples, não ia me dar tanto trabalho. Eu podia modificar o Super Mario Bros. 3, pelo fato de ser um marco, né, na história do Super Mario, e é um jogo muito aclamado e que tem um número considerável de hacks também. Ou eu podia modificar o Super Mario World, que é um dos jogos mais hackeados no mundo, se não o jogo mais hackeado, e tem inúmeras hack runs e toda uma comunidade, um suporte em cima do jogo. E o jogo que eu escolhi foi nenhum deles. Na verdade, eu escolhi o Super Mario Bros. 2, a versão americana, que eu tinha comentado mais cedo aqui no vídeo também.
E eu escolhi esse jogo por um simples motivo. Esse é o único jogo do Mario dessa época que você podia escolher entre 4 jogadores. Mario, Luigi, Princesa Peach ou Toad. E como no desenho de Steven nós temos 4 Crystal Gems, a minha ideia então era fazer um jogo que você pudesse jogar, né? Escolher com qualquer uma das 4 Crystal Gems para você poder jogar. Eu decidi colocar o Steven no lugar do Toad, pelo fato dele ser o mais baixinho do grupo, né? Nessa época antes do filme. A Garnet ficaria no lugar do Mario, porque o Mario é o personagem mais equilibrado do jogo, assim. E eu acho que isso combinaria com a Garnet. A Pérola vai no lugar da Princesa Peach, porque elas têm um físico parecido, né? São magrinhas, altas, assim. E a Ametista ficou no lugar do Luigi por falta de opção mesmo. E agora eu só precisava descobrir como hackear o jogo. E foi aí que eu pesquisei por tutoriais na internet e encontrei essa série de tutoriais desse canal chamado John Riggs, de 8 anos atrás, meu Deus do céu. Mas por incrível que pareça, esses tutoriais funcionam ainda perfeitamente hoje em dia. E eu usei um programa chamado Tile Layer Pro para modificar os gráficos do jogo. E talvez você esteja um pouquinho assustado com isso daqui, mas calma que eu vou explicar. Você tá vendo essas imagens aí? Isso aí nós chamamos de sprites, que são essas imagens que formam, seriam meio que os gráficos de um jogo 2D dessa época, assim. Eu não sei explicar muito bem, mas acho que deu para entender. Acontece que o Super Mario Bros. 2, assim como diversos outros jogos do Nintendinho, utilizam um padrão de sprites de 8 pixels por 8 pixels. Isso é bem pequenininho. Agora, talvez você deva estar se perguntando, mas essa imagem do Mario parece ter bem mais do que 8 pixels por 8 pixels. E você tá certo. Acontece que essa imagem é formada por 6 sprites diferentes, cada um de 8 por 8. Então é assim que todas as imagens do jogo são feitas, é um quebra-cabeça de pecinhas de 8 por 8 pixels. E o que você está vendo aqui no Tile Layer Pro são essas pecinhas. Acontece que elas não estão montadas, elas não estão na ordem certinha que vai aparecer no jogo. Mas é só você clicar nelas, arrastar para essa área aqui e você já consegue montar a imagem. Que você tá vendo com essas cores meio bugadas aqui, mas isso é porque a paleta de cores fica separada dos sprites, tá? Então a gente tá vendo os sprites do jogo, mas sem a paleta de cores dos sprites. Mas para ficar mais fácil de editar, você pode modificar as cores aqui embaixo e deixar mais visível, né? Mais fácil de entender o que você tá editando aí na tela. E assim então eu comecei a modificar os sprites. Isso me deu bastante trabalho, porque nós temos a imagem do Mario parado, dele andando, dele pulando, dele carregando blocos, dele jogando blocos, dele abaixado, dele escalando. Então, deu um certo trabalho. Eu ainda tive que repetir esse processo mais 7 vezes. Isso porque são 4 personagens, então eu tive que fazer esse processo 4 vezes. Mas, na verdade, eu tive que fazer 2 vezes para cada personagem, porque também tem os sprites deles pequenininhos, né, de quando eles levam dano. Então, deu bastante trabalho. A sorte é que, como a gente tá falando de um jogo de NES, ele é, de certa forma, econômico. Então, um dos frames do Mario andando é o mesmo sprite dele parado. Um dos frames dele carregando o bloco é o mesmo dele pulando. Então, isso acaba facilitando um pouquinho as coisas, mas, como eu disse, eu tive que repetir esse processo 8 vezes, então mesmo assim deu um certo trabalho. Mas com isso pronto, vamos abrir o jogo editado no emulador e ver como é que ficou. E... não era bem isso que eu tava esperando. Ok, deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Como eu disse, o Tile Layer Pro edita apenas os sprites, não as paletas de cores. Então o que a gente está vendo aqui é o sprite da Ametista que eu fiz, porém com as cores do Luigi. E para resolver isso, eu precisei utilizar o emulador VCEUX, que eu não sei como é que pronuncia. Que para fazer isso eu preciso mexer nesse código Hex aqui, que é bem assustador à primeira vista, não dá para entender nada do que está acontecendo aqui. Calma que vai fazer mais sentido. Mais ou menos, até hoje eu não entendo muito bem esse negócio mesmo. Basicamente, cada cor do Nintendinho possui um código específico. E você tá vendo aí na tela quais códigos se referem a quais cores, né? Eu peguei essa tabela, inclusive, daquele canal do YouTube lá que fazia os tutoriais que eu disse, né? Então o que a gente precisa fazer é abrir o jogo e no momento em que apareça a paleta de cor que a gente quer editar, então nós precisamos ir na opção de Debugger, e aqui vai mostrar os sprites que estão sendo utilizados na tela no momento e também as paletas de cores. E passando o mouse por cima de cada cor, o próprio emulador nos diz qual o código dessa cor em específico. Dessa forma, a gente anota quais são as cores que a gente vai precisar editar, vai naquele código Hex que eu mostrei mais cedo, e aperta Ctrl F, e com isso dá para pesquisar esses códigos específicos que a gente quer modificar. Uma vez que a gente encontrou onde é que esses códigos estão armazenados, a gente pode simplesmente substituir pelos códigos referentes às cores que a gente quer colocar no jogo. Então é só salvar, e pronto! A Ametista com essas cores corrigidas, não só ela, mas todas as outras Crystal Gems também. Mas, bem, isso
me deu um certo trabalho pra fazer, é claro que não foi algo super, mega, hiper fácil, mas não foi nem um pouco difícil também. Então, eu poderia fazer mais do que só colocar as Crystal Gems no jogo, né? Acho que vale a pena eu adicionar mais elementos de Steven Universo também. E assim começou a minha jornada para substituir todos, ou quase todos, os elementos do jogo por elementos do desenho de Steven. Então eu substituí o cogumelo pelo biscoito gatinho, que pra mim é o que faz mais sentido, né? Essas cerejas aí eu substituí pelas rosquinhas do Big Rosquinhas. O cogumelo de uma vida eu substituí por uma estrela, já que é o símbolo das Crystal Gems. E a super estrela eu substituí pelo ukulele do Steven. Eu também editei as portas que tem no jogo, tentando deixá-las mais parecidas com as portas do templo mesmo. Mas tinha alguns itens que eu não sabia muito bem o que colocar no lugar. Tipo os vegetais, ou aquela poção, né, que faz aparecer a porta mágica especial lá. Como eu não sabia o que colocar no lugar deles, eu pensei bastante sobre alguns outros elementos que eu podia colocar, mas no fim eu optei por deixar do jeito que estava mesmo. A única diferença é que eu apaguei o rosto que tinha nos vegetais. E tava na hora de eu editar então algum inimigo do jogo. E eu decidi começar logo pela Birdo, que é a primeira chefe, né, da primeira fase do jogo e que aparece em alguns outros momentos também. Decidi ver uma lista de gems corrompidas que aparecem no desenho para pensar em qual delas iria se encaixar melhor. E no fim a que eu escolhi foi a Centípoda. E não, eu não escolhi essa versão da Centípoda, nem essa, e também não foi essa daqui. Na verdade, eu escolhi essa versão da Centípoda, essa pequenininha que aparece no primeiro episódio de todos do desenho. Eu escolhi ela porque eu imaginei que se eu desenhasse ela meio que em pé, né, numa pose diferente assim, ela poderia se encaixar certinho no formato da Birdo, né, no formato pelo menos do sprite da Birdo. E realmente deu certo, eu diria que foi um dos sprites que eu mais me orgulho assim de ter feito. Eu acho que encaixou certinho, dá pra entender que é a Centípoda sem problema nenhum. Mas eu tive que enfrentar um pequeno obstáculo nesse processo. Acontece que esse sprite da Birdo que você tá vendo, ele não aparece dessa forma no jogo. Na verdade, o sprite aparece com uma bola, uma esfera de energia dentro dela, na frente dela, não sei explicar muito bem o que tá acontecendo aqui. Mas essa é uma esfera importante pro jogo, né? Depois que você derrota a Birdo, ela dropa esse item e ele é importante para você passar para a próxima fase. Então, com esse item na frente da Centípoda, ficava meio difícil de reconhecer ela no jogo, ficava meio feio, sabe? A solução que eu logo pensei seria de tirar ela, né? Então substituir por um sprite em branco, sem nada, assim, para não ficar nada na frente dela no jogo. Mas, como eu falei, quando você derrota a Centípoda, ela dropa essa orbe, né? Então ela é importante para você passar para a próxima fase do jogo. Então não dava para eu simplesmente excluir ela do jogo, sabe? Ela precisava estar ali, o jogador precisava ver ela, ver onde é que ela caiu para conseguir avançar. Então a solução que eu tive foi de transformar ela numa bolinha pequenininha, que fica mais ou menos no centro ali da Centípoda. Dessa forma não atrapalha de enxergar a personagem, e também depois quando ela é derrotada e dropa essa bolinha, ainda dá pra ver ela no jogo, sabe? Eu tive até a ideia de que isso poderia ser então a gem dela, né? Que depois de você derrotar, ela dropa a gem e precisa ser embolhada. O problema é que depois eu me lembrei que essas Centípodas pequenas não tem pedras, né? Não tem gems, então meio que a ideia foi por água abaixo. Eu também tinha pensado em mudar as cores dessa bola para ela ficar das mesmas cores da Centípoda. Dessa forma não iria ficar tão distoante, né, do resto do corpo dela, ia ficar meio camuflado ali. Mas o problema é que essa orbe, ela utiliza a mesma paleta de cor de vários outros itens ao longo do jogo. Então eu não podia simplesmente mudar a paleta de cor desse item, que iria mudar do resto também. Pelo menos até onde eu entendo, né, pelo menos até onde eu sei, é assim que funciona. Então eu tive que deixar ela do jeito que tá. Mas tudo bem, eu acho que não atrapalha tanto assim, sabe? Outra coisa que divide a paleta de cores com outros itens também é a paleta de cor da própria Birdo. Esses Shy Guys rosas, eles têm a mesma paleta de cor dela, e quando eu mudei as cores dela, né, pra se encaixar com o verde da Centípoda, acabou que eu mudei a cor desses Shy Guys também por acidente, o que não era a minha intenção, né? Mas isso já me deu uma ideia de mudar então os Shy Guys por algum personagem de Steven que fosse verde. E eu logo pensei nos Robonoides da Peridot, né? Que são verdes, são os bichinhos pequenininhos ali e tal. Que eu acho que iria encaixar com os Shy Guy. A questão é que existem Shy Guys de outras cores também, então acabou que a gente ficou com os Robonoides de diversas cores. Mas eu acho que isso não é um problema. Como os Robonoides se tratam de robôs pequenininhos,
nada impede de existirem outros Robonoides de outras cores também. E eu aproveitei e comecei a substituir vários outros inimigos também. Os ninjas eu substituí por esse pássaro do episódio Lua Selva, que eu não lembro direito por que eu coloquei ele, mas eu achei que combinou e funcionou direitinho, eu acho. Essas joaninhas aí, que pelo menos eu acho que são joaninhas, eu substituí pelo abóbora, que eu sei que não faz sentido porque ele não é um inimigo nem nada, mas eu coloquei ele porque ele encaixa na paleta de cores, né? Eu conseguiria desenhar o abóbora tranquilamente usando a paleta de cores desse inimigo. Além também de que o formato dele já é bem próximo, né? Esse formato mais arredondado assim. Então acabou ficando ele mesmo. Os twitters eu substituí por essas mariposas, eu acho que são mariposas, não sei ao certo, que talvez você não se lembre, talvez você não conheça, mas é porque eles nunca apareceram no desenho, eles fazem parte do jogo Steven Universe Phantom Fable. Então, eu coloquei elementos de outras mídias de Steven que não são só o desenho, porque só o desenho não ia suprir todas as minhas necessidades. Então eu coloquei também esses pássaros e esse troço aí que tem nas histórias em quadrinhos, além também da Square Dot, que é uma personagem até que bastante importante dos jogos Steven Universo Salve o Prisma e Libere o Prisma, né? Mas eu não vou ficar falando aqui de todos os inimigos e todas as coisas que eu fiz no jogo, porque eu quero que vocês joguem o jogo, né? Então muito deles aqui eu não vou nem comentar porque eu quero que vocês descubram por conta própria. Mas uma coisa que vale a pena eu comentar aqui é esse pássaro que tem no final de todas as fases do Super Mario Bros. 2. Eu fiquei durante muito tempo pensando sobre o que eu poderia colocar no lugar dele, porque é um elemento muito bizarro e fantasioso que não tem nada parecido com isso em Steven Universo, né? De início eu pensei em colocar os teleportadores que nós temos em Steven, porque, bom, é um negócio que te teleporta para a próxima fase, então faria algum sentido. Só que eles são muito diferentes, né? O pássaro é um negócio na vertical que fica grudado na parede, não tem nada a ver com os teleportadores. Não ia dar pra eu encaixar o sprite no outro, né? Então eu pensei, é um animal gigante na parede. Então eu pensei em algum animal relevante no desenho de Steven e logo eu pensei no leão, né? Que até tem um pouco a ver com teleportar, né? Ele tem o poder de tu entrar na juba dele, mas não é bem assim que funciona, né? Pelo menos... Não que eu lembre. E foi aqui que eu fiquei um pouquinho desanimado, porque eu queria que o jogo fizesse algum sentido com o universo de Steven, sabe? Que não fosse só, é Mario 2 com os personagens do Steven. Não, eu queria que tivesse algum sentido com o universo que a gente já viu no desenho animado. Mas eu não estava conseguindo fazer isso, porque o mundo do Mario é muito diferente, é muito bizarro, é muito fantasioso para se encaixar com o universo de Steven. E é então que eu lembrei do final do Super Mario Bros. 2, em que a gente vê o Mario dormindo, sonhando. E aí então eu pensei, bom, é isso. O jogo vai ser, na verdade, tudo um sonho do Steven. E eu sei que essa é uma história bem fraca, que é uma solução meio besta, mas sinceramente, gente, isso aqui é uma hack room de um jogo do Mario, nem era pra ter história pra começo de conversa. Eu tô fazendo isso só porque eu sou louco mesmo. E já que eu tinha definido que essa ia ser a história, eu acho que seria legal eu escrever ela. Até porque nesse jogo do Mario, se você fica muito tempo parado na tela inicial, ele mostra a história escrita, né? Então ia ficar meio estranho, meio distoante deixar a história do jogo do Mario normal ali, em vez de alterar. E para alterar o texto do jogo, nós vamos precisar mexer naquele código de novo. Mas não se preocupem que dessa vez nós temos um programinha que vai nos facilitar a vida. Ele cria uma tabela e com essa tabela dá para mapear qual sprite dentro do jogo corresponde a qual letra do texto. E fazendo o upload dessa tabela para dentro do emulador, a gente consegue perceber que na esquerda nós temos o código normal, que nem estava antes, mas a gente consegue perceber também aonde que tem escrito, né, as frases do jogo, as palavras do jogo. E se a gente alterar a palavra ali na direita, isso altera o código também ali na esquerda, que por sua vez muda também a frase dentro do jogo. Então fica bem mais fácil de mudar o texto dessa forma. E a história que eu escrevi é que o Steven e as Crystal Gems receberam um pedido de socorro dos Stevens Melancias que estavam sendo atacados pela Malaquita lá na Ilha Máscara. Porém, quando eles chegam para ajudá-los, eles percebem que tem coisas muito estranhas acontecendo. É quase como se fosse um sonho. Porque, na verdade, é um sonho, né? Essa é a história do jogo. É incrível, assim. Mas eu pensei, bom, agora que eu cheguei até aqui, agora que eu já cheguei tão longe, eu não vou parar.
Então eu decidi alterar mais coisas do jogo para deixar com mais ainda a cara do Steven. E essas outras alterações que eu fiz foram nos menus. Todas as cenas que não fazem parte, tipo, da gameplay em si, né? Parte do menu, seleção de personagem, o bônus, o final do jogo, tudo que originalmente nós temos os personagens do Mario, eu substituí pelos personagens de Steven para deixar realmente como se fosse um jogo de Steven. Mas eu tive uma dificuldade que foi mudar o título. Esse título é escrito Super Mario Bros. 2, eu queria pôr um título bonitinho escrito Steven Universo. O problema é que eu não estava conseguindo fazer isso. Eu não consegui modificar porque eu não consegui achar uma maneira de alterar a ordem que os sprites são desenhados na tela. Se alguém sabe como fazer isso, por favor, deixe nos comentários. E depois de muito tentar e utilizar diferentes alternativas, a única maneira que eu consegui de mudar o título foi escrevendo. Então ele ficou assim, o que na minha opinião tá bem feio, porque é só umas letras normal, pequenininha ali, não tá interessante, mas foi o melhor que eu consegui fazer. A única coisa que eu consegui realmente mudar do título foi o 2 de Super Mario Bros. 2, que eu substituí por uma estrela só. O título em si eu tive que realmente apagar, né, substituir os sprites por sprites vazios e escrever na tela mesmo o título do jogo. Foi a única solução que eu achei. Mas com essas modificações o jogo já estava praticamente 90% um jogo do Steven, apenas a jogabilidade, que ainda é um jogo do Mario, né? Mas todos os inimigos, personagens, história, menu, tudo foi substituído pelo universo de Steven. Mas uma coisa que eu queria ter mudado, mas eu simplesmente não consegui, foram as músicas. Eu queria ter colocado músicas do Steven mesmo, só que em 8 bits. Até porque tem covers dessas músicas na internet. O problema é que nós estamos falando de um videogame antigo, que é o Nintendinho. Então ele não lê arquivos de áudio MP3 ou WAV, não. Na verdade, a música ela é programada dentro do jogo, sabe? Então eu precisaria não apenas saber como compor músicas, mas também como programar essas músicas dentro do jogo. E isso dá muito trabalho, eu não faço a menor ideia de como se faz isso. Eu até tentei ver alguns tutoriais, mas realmente é algo muito fora da minha área. Então, a não ser que alguém invente aí algum programa que facilite esse processo, no momento não tem como eu mudar as músicas do jogo para as músicas de Steven. Mas outras coisas que eu fiz que ajudam um pouco na imersão de que esse aqui é um jogo de Steven e não um jogo do Mario, foi que eu criei uma capa pro jogo também. De início eu ia fazer baseado na capa americana, mas eu acho ela meio feinha em comparação com a japonesa. Então eu desenhei por cima da japonesa. E eu acho que ficou bem legal, os personagens de Steven no estilo do artwork dos jogos do Mario. Eles ficaram até numa versão meio chibi, né, meio fofinha assim, eu gostei bastante. Eu acho que combina até bastante com a vibe de Steven. Mas não satisfeito em apenas fazer a arte da capa e a capa em si, eu também decidi que eu queria fazer um manual de instruções para o jogo. Pois é, para você aí que é muito jovem e só joga jogos no seu computador ou no seu celular, antigamente os jogos tinham manuais, que eram livrinhos que explicavam, né, como se jogava o jogo, quais os botões do controle que você apertava, qual botão fazia o quê, qual era a história do jogo, quais eram os inimigos, como que se jogava. Todas essas questões eram explicadas no manual do jogo, que era um livrinho que vinha junto com o jogo. Então eu decidi criar o meu próprio manual de instruções, e eu tentei fazer o mais fiel possível a como os manuais de instruções eram feitos na época. Eu realmente me esforcei para que ficasse o mais bonitinho possível. E, olha, é uma das partes do projeto que eu mais me orgulho do que eu fiz, eu acho. Porque eu me dediquei bastante a fazer artes próprias, né, para o manual. Eu que escrevi todo o texto, eu que fiz todas as ilustrações, tirei print screen do jogo para colocar no manual. E toda a organização também do manual em si fui eu que fiz. E eu escrevi tudo em inglês também, o que já é um desafio a mais, né? Mas, olha, o resultado me agradou muito, é uma das coisas que eu tô mais orgulhoso de ter feito. Dá até vontade de imprimir e ter ele impresso aqui na minha mão, na verdade. Mas voltando ao jogo em si, agora que tudo já estava praticamente pronto, a única coisa que me restava fazer era revisar. Revisar e revisar e revisar e revisar várias vezes o jogo. Ver se os sprites estavam todos certos, se as paletas de cores estavam certas, se os textos estavam certos. E várias coisas, né? Porque aqui eu tô resumindo pra vocês, mas várias coisas é uma ida e vinda sem fim, assim. Tu modifica, daí tu testa, daí não tá bom, daí tu volta, modifica de novo, daí testa de novo, daí não tá bom, daí modifica de novo, daí testa, daí não tá bom, daí modifica de novo, até ficar de uma maneira que fique realmente boa. E demora um tempinho só nesse processo aí, viu?
Mas no fim eu consegui terminar o jogo, consegui finalizar, ficou bem aceitável, assim, bem dentro do que eu queria fazer. E eu disponibilizei, tá? Para download, tá disponível lá no meu Twitter e se eu não me engano eu também vou colocar, se eu não esquecer, tá gente, se eu me esquecer vocês me cobrem, mas eu vou colocar também nos comentários fixados aqui desse vídeo, beleza? Mas, antes de vocês saírem baixando e pensando que é só baixar e jogar, calma lá, que isso aqui é uma hack room e ela tem algumas especificações assim para fazer ela funcionar, beleza? E a primeira coisa que eu tenho para dizer é que eu não posso, legalmente, tá gente, de acordo com a lei, eu não posso disponibilizar ROMs de jogos, tá? Isso é considerado pirataria e eu não posso fazer isso. Então, o que eu estou disponibilizando para vocês é um patch, tá? O que é um patch, né? O que isso significa? O patch é como se fosse só as modificações que eu fiz sem o jogo em si junto. Então, existe um programa chamado Lunarips, se eu não me engano, algo assim, que vocês, através dele, vocês conseguem aplicar esse patch no jogo do Super Mario Bros. 2 e transformar ele no jogo que eu criei aqui. Lembrando que eu não posso disponibilizar a ROM do Super Mario Bros. 2 americano também. Como eu disse, isso é considerado pirataria, eu não posso disponibilizar nenhuma ROM de nenhum jogo, tá? Vocês vão ter que dar o seu jeito aí de encontrar a ROM por conta própria. Pode parecer que isso é um pouco trabalhoso, talvez você esteja ouvindo e pensando, muito trampo, já desisti de tentar jogar já, muito trabalho. Mas fique tranquilo que não é tão difícil assim, tá? Não é nada difícil, na verdade, é bem tranquilo. E para provar isso, eu gravei um mini tutorialzinho ensinando a vocês como instalar o patch, como fazer tudo certinho, beleza? Então vamos lá, né, gente? Vocês vão precisar destes 3 arquivos aqui. O Flips, né, que é o programa para aplicar o patch, eu vou estar deixando aí no comentário fixado, junto também com esse arquivo zip que vai estar o jogo que eu fiz, né, que eu vou disponibilizar para vocês vão extrair o arquivo e pronto, é esse daqui, ó, Steven Universe in Dream World, é o jogo, aqui é o manual de instruções que eu disse que eu fiz e aqui é a arte da capa, beleza? E vocês vão precisar, então, também do jogo original do Super Mario Bros. 2, né, vocês vão precisar da ROM desse jogo, e eu não posso, tá, legalmente eu não posso tá disponibilizando isso aqui para vocês vão ter que dar o jeito. Vão ter que dar o seu jeito aí de conseguir essa ROM, beleza? Não é difícil, tá? Então não se preocupem, mas eu, por questões legais, não posso mostrar isso aqui no vídeo como conseguir essa ROM. Então, vocês vão abrir o Flips, tá? O Flips é super de boas, só tem essas 4 opções, vocês vão vir em Apply Patch, e aí vocês vão estar vindo aqui onde é que está salvo, né? O patch de vocês, que nesse caso, no meu caso, está aqui, né? Vocês vão procurar aí nas pastas de vocês, no computador de vocês. O meu está aqui, ó, Steven Universe in Dream World. Abrir o patch, e aí você seleciona o jogo, né, o Super Mario Bros. 2 original, que como eu disse, não posso estar disponibilizando para vocês. Vocês vão ter que conseguir por conta, beleza? Vão selecionar ele. E vão selecionar aonde vocês querem que esse jogo vai ser salvo, né? No meu caso, eu vou pôr para salvar aqui mesmo. E pronto, ó, o patch foi aplicado com sucesso. E está aqui, ó, Steven Universe in Dream World.nes. Tá? Aqui no finalzinho, .nes é o jogo e vocês vão daí utilizar algum emulador de Nintendinho para conseguir rodar esse jogo, tá? O emulador que eu usei, como eu já disse no vídeo, é o FCEUX, mas vocês podem rodar em qualquer outro emulador também. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro como aplicar o patch na ROM do jogo mesmo. E este vídeo vai chegando ao final e eu agradeço muito, muito mesmo a você que chegou até aqui, que está ouvindo essa mensagem final. Muito obrigado, de verdade. E eu queria te fazer um pedido, tá? Queria te pedir um favor. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do meu canal, gosta dos meus vídeos, deixe seu like, deixe um comentário e, por favor, compartilhe o vídeo. Não só o vídeo, mas o canal em si, os outros vídeos que você viu. Compartilhe para as pessoas que você gosta, para as pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de conteúdo, porque isso é o que mais me motiva a continuar produzindo vídeo para vocês. Beleza? É só isso que eu peço para vocês, de verdade. Então é isso. Muito obrigado novamente a você que assistiu até aqui. O meu nome é Bruno e nos vemos na próxima. Adeus!